Do Senhor, irmãos, tudo bem? Nós vamos mais uma vez compartilhar do amor de Deus. E se você está sendo abençoado por esse canal, curta, comente, compartilhe com os seus familiares, para que juntos nós possamos ganhar vidas para o reino de Deus. Amém? A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Nós iremos falar hoje sobre um assunto a qual está estampada. A palavra de ordem hoje é crise. Nunca se ouviu tanto em se falar essa palavra. A crise faz parte do Congresso Nacional. A crise está presente no poder executivo e legislativo. A crise chegou na economia. A crise faz parte da família. E por que não dizer que a crise faz parte de cada um de nós? E individualmente nós temos as nossas crises. E hoje eu quero falar sobre uma mulher chamada Ana, que há cerca de 2000 anos atrás ela viveu uma crise tão profunda e tão aguda. E ao analisar a Bíblia, as Escrituras, a gente entende que o final da vida dela foi de bênção e de vitória. A Bíblia vai descrever essa história no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. E quando a gente começa a ler os primeiros versículos, a gente vai entender e compreender que Ana era uma mulher triste. Naquela época, o homem poderia se casar com 2 mulheres. Ana tinha o seu marido chamado Eucana. Porém, Eucana era também casado com uma mulher chamada Penina. E uma das razões da tristeza de Ana é porque o milagre que ela tanto queria, ela não tinha, porque ela era uma mulher estéril. E isso trazia tristeza ao coração de Ana. O outro motivo da tristeza de Ana é porque o que ela tanto queria, a sua rival tinha sobrando. Eu não sei se você já passou por isso. A bênção que você quer, o outro tem sobrando. Porque a Bíblia vai descrever que Penina tinha filhos e filhas. Outro motivo da tristeza de Ana é que quando Eucana ia sacrificar ao Senhor e adorar, a Bíblia diz que Eucana dava porções para Penina e seus filhos e filhas. E essa mulher chamada Penina, ela irritava Ana excessivamente. E isso trazia tristeza e dor ao coração de Ana, que ela não comia e não bebia, ou seja, Ana era uma mulher depressiva. A Bíblia vai descrever que Ana era uma mulher atribulada de espírito, então tinha vários motivos para que Ana fosse uma mulher triste, amargurada. E aqui eu quero aprender com você como a gente deve encarar as nossas crises, olhando para a história dessa mulher chamada Ana. Nós iremos aprender como a gente deve encarar, porque na crise a gente tem 2 opções. A primeira, ou a gente se entrega a ela e morre com ela, ou a gente fica com a segunda opção. A gente luta, a gente encara e a gente cresce com ela. E nós iremos agora detalhar o que as Escrituras diz, o que essa mulher fez para que o seu final seja de bênção e de vitória. Amém? Então a primeira atitude que Ana fez diante da sua crise está registrado no versículo de número 9. A Bíblia vai descrever assim: Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. A primeira atitude que Ana fez diante da sua crise é que ela agiu diferente, ela teve uma postura diferente. Nos versículos anteriores, vai dizer que de ano em ano eles subiam a Siló para sacrificar ao Senhor. E todo ano era a mesma coisa, todo ano Penina irritava Ana, todo ano a vida de Ana não mudava nada, ou seja, entrava ano e saía ano, e Ana era uma mulher
triste, atribulada e amargurada de espírito. Até que um dia Ana age diferente, até que um dia Ana toma uma postura diferente. Enquanto a gente não tomar uma postura, enquanto a gente não querer mudar a nossa situação, nós iremos viver assim como Ana. Entra ano e sai ano, e a nossa vida é um tédio. A gente precisa se levantar, a gente precisa se erguer, porque se tem uma coisa que Deus não vai fazer por mim e por você, é aquilo que nós podemos fazer. É aquilo que está na nossa obrigação. Eu me lembro muito bem que quando Jesus Cristo foi transformar a água em vinho, ele disse: enchei as talhas de águas. Ou seja, encher as talhas de água é com vocês, o natural é com vocês, o sobrenatural é comigo, transformar a água em vinho é comigo, é o sobrenatural. Quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, ele disse: marchar. Vocês precisam andar, ou seja, andar é com vocês, abrir o mar é comigo. E é isso que nós temos que fazer diante das nossas crises. Nós temos que se erguer. A gente tem que ter uma nova postura diante dela, porque enquanto a gente não estiver essa postura diferente, as coisas vão continuar do mesmo jeito. E foi justamente isso que Ana fez. Ela se levantou-se depois que comeu e bebeu e foi numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela entrou no templo. A primeira atitude de Ana, ter uma postura diferente. E o versículo de número 10 vai aqui descrever a segunda atitude de Ana diante da sua crise. A Bíblia vai dizer então: pois com amargura de alma ela orou ao Senhor e chorou muitíssimo. A segunda atitude de Ana aqui, ela foi orar ao Senhor. E quando a gente lê a história, a gente vai entender que todos os anos Ana chorava diante do seu marido. E o seu marido começava a questionar ela, dizendo: Ana, por que choras? Por que está triste o teu coração? Por que tu não come? Por que tu não bebe? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Aí aqui eu aprendo que Ana se cansou-se de chorar diante das pessoas ou diante da pessoa que não resolvia o seu problema. E ela foi chorar diante daquele que tem poder e autoridade para fazer todas as coisas. Ana foi chorar diante daquele que, quando chegou no túmulo de Lázaro, que ele já estava morto há 3 dias, ele disse: tirai a pedra. E ele clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Ela foi clamar diante daqueles que os discípulos estavam no meio do mar, apavorados com medo. E ele chegou andando sobre o mar e disse: não temas, sou eu. Ela foi chorar diante daquele que pode resolver as nossas causas, que pode resolver a nossa situação. Então Ana, com amargura de alma, ela orou ao Senhor. Ela colocou aquilo que trazia dor e tristeza. E aqui eu quero que eu e você aprenda que diante das nossas crises, nós temos que buscar ao Senhor em oração. Tem muita gente que chora diante de todas as pessoas e esquece daquele que tem poder para resolver as nossas causas. E a Bíblia diz que depois que Ana ora ali, o sacerdote ali percebe aquela mulher atribulada, aquela mulher sofrendo, e ele tem ela por embriagada, e ela começa a se explicar: não, Senhor, não estou embriagada. Eu estou aqui derramando a minha alma perante ao Senhor. E aqui eu aprendo a terceira atitude que Ana fez diante das suas crises. Está no versículo de número 11. Ela diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Presta atenção, essa parte. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. A terceira atitude de Ana. Nessa oração, Ana faz uma oração radical. Ana estava dizendo aqui para Deus: Senhor, eu não quero um filho apenas para satisfazer a minha vontade.
Senhor, eu não quero um filho apenas para mostrar para minha rival, Penina, que eu também tenho aquilo que ela tem. Eu entendo que a intenção de Ana, a oração de Ana, é dizendo para Deus que eu quero um filho, mas que seja para glorificar o teu nome. Eu quero um filho para viver para ti. E aqui eu aprendo, irmãos, que diante das crises que nós queremos vencer, e muitas vezes nós não vencemos porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe por que nós estamos pedindo isso. Se é para glorificar o nome dele ou para satisfazer a nossa vontade. Eu quero dizer para você que tudo que nós temos, ou que a gente vai ter, os nossos projetos, os nossos planos, tem que ser em primeiro lugar para glorificar o nome de Deus. A tua faculdade é para glorificar o nome de Deus. A tua família é para glorificar o nome de Deus. O teu trabalho é para glorificar o nome de Deus. Porque se a intenção não for essa, em primeiro lugar está errado. E Ana está aqui nos ensinando que se nós queremos vencer as nossas crises, se nós queremos encarar as nossas crises, nós temos que orar ao Senhor dizendo: Pai, eu quero vencer isso para a glória do teu nome, para o teu nome ser glorificado. Esse foi o terceiro passo que Ana fez. E a Bíblia vai descrever, lá no versículo 18, que Ana disse assim, e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Preste atenção. Depois que Ana tem uma postura diferente, depois que Ana deixa de procurar aquele que não resolvia o seu problema e foi procurar o Senhor Jesus, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Depois que Ana ora e detalha dizendo: meu filho é para glorificar o teu nome, a Bíblia diz que ela pega o seu caminho, que ela come e o seu semblante já não era mais o mesmo. Aqui eu entendo que Ana colocou em prática o que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Ana fez isso porque uma mulher que não comia agora está comendo. Uma mulher que ia e vinha todos os anos triste, agora a Bíblia diz que o seu semblante é diferente. Ou seja, muitas das vezes nós oramos, mas a gente não confia em Deus. A gente entrega nossas causas, mas lá no fundo a gente tem uma desconfiança. E isso não é entregar o caminho, isso não é confiar em Deus. Porque se a gente continua do mesmo jeito, a gente não está confiando que Deus irá resolver a nossa situação. A Bíblia diz que Ana mudou o seu semblante. Ana era uma mulher alegre. E Deus quer que eu e você, diante das crises, a gente ore, a gente coloque diante dele, mas que a gente tenha postura diferente. A gente comece a se alegrar, a gente comece a fazer o que a gente não fazia. Por quê? Porque nós entregamos o nosso problema diante dele. E Ana teve uma postura muito linda. Depois que ela comeu, e o seu semblante já não era mais triste. O versículo 19 vai dizer que ela e o seu marido se levantou-se de madrugada, e eles adoraram ao Senhor. Eu te pergunto, Ana já tinha recebido a sua bênção para poder adorar a Deus? Sim ou não? Não. Mesmo Ana ainda não recebendo a sua bênção, a Bíblia diz que eles adoraram o Senhor. Porque tem muita gente que só adora a Deus quando a bênção chega. Tem muita gente que só consegue adorar a Deus quando as portas se abrem, quando a cura é estabelecida. É muito fácil adorar a Deus nessas condições. E Ana me mostra aqui que diante das crises, mesmo Deus ainda não respondendo, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Ana está nos ensinando que nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Porque se eu peço cura e Deus diz sim, a gente louva, a gente pula, a gente glorifica. Se as portas se abrem, a gente glorifica. Se um filho nasce, a gente glorifica. Isso é bom, isso é louvável. Mas eu quero ver a gente adorar na situação contrária. Eu quero ver a gente adorar quando Deus diz não.
E a gente se rebela, a gente começa a questionar o amor de Deus e a se perguntar: ó Deus, aonde tu estás? E Deus está dizendo: eu estou no mesmo lugar, mas eu estou te dizendo não. Isso me lembra de Jó. Jó era um servo que adorava a Deus quando o filho nascia ou quando a mãe morria. Porque diante de todas as perdas, Jó, ele adorou ao Senhor, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ana foi capaz de adorar a Deus, mesmo sem resposta. Quer vencer as suas crises, meu irmão? Aprenda a viver com ela. Deus dizendo sim ou não, aprenda a adorar a Ele por aquilo que Ele é. E a Bíblia vai dizer, no versículo 20, que depois que Ana adorou ao Senhor, e que o Senhor se lembrou-se dela, no versículo 20 vai dizer, e sucedeu que passando algum tempo, a gente quer orar e quer receber no outro dia, a Bíblia diz, e passando-se algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e o chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana e passando algum tempo, Ana deu à luz a um menino, o mais importante daquela época, o profeta Samuel. Isso eu aprendo, meu irmão, que tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. A gente às vezes quer apressar as coisas e Deus sabe que o tempo é dele, a hora é dele. Então entenda, vença as suas crises, mas mesmo ela ainda não passando, adore ao Senhor, porque no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai lhe conceder a sua bênção. E o final da vida de Ana, lá no capítulo 2, no versículo de número 21, a Bíblia diz que depois que o menino desmamou-se, Ana cumpriu o seu voto, ela entregou o menino Samuel para viver no templo, para aprender mais de Deus. Porque ela entendeu que tudo é para a glória de Deus. E nós precisamos entender que tudo é para a glória de Deus. A Bíblia diz que depois que Ana entregou aquele menino, lá no capítulo 2, versículo 21, diz que Deus visitou Ana e ela concebeu e deu luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus quer nos ensinar algo diante das crises. Deus quer nos surpreender diante das crises. Então aprenda com Ana, tenha uma postura diferente. Aprenda com Ana, ore. Busque aquele que tem poder para resolver a tua situação. Aprenda com Ana que você precisa entender que tudo que nós pedimos é para glorificar o nome de Deus, é para exaltar o nome de Deus. Aprenda com Ana, mesmo a bênção ainda não chegando, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Creia que no tempo certo, Deus vai lhe conceder. Creia, meu irmão, mas mesmo Deus não fazendo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Que o Senhor Ele possa lhe abençoar e que você possa estar disposto a encarar suas crises em adoração e em louvor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.